A gente está recebendo aqui no estúdio o deputado estadual Adriano, do PV. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre essa questão do coronavírus aqui no estado e também falar sobre algumas decisões, algumas ideias que ele tem para tratar em relação a durante esse período aqui que o povo, a população, está passando por quarentena. Primeiramente, bom dia, deputado. Bom dia, é um prazer participar aqui do seu programa e dizer a todas os ouvintes da Rádio Mirante, AM, essa rádio que é líder em audiência, que esse é o momento que precisamos de união. Eu sou líder da oposição na Assembleia Legislativa e eu acho que não é um momento de disputa política, mas sim um momento que a gente tem que nos unir junto com a população para combater esse inimigo invisível, que é o coronavírus, mas também, devido ao fato do Maranhão está tendo uma crise no que diz respeito ao H1N1, nós aí temos essa preocupação redobrada. Enquanto o H1N1 atinge mais as crianças, o coronavírus, como já sabemos, atinge os mais idosos. Então é de fundamental importância que a população esteja ciente desta situação e que tome, de fato, as devidas providências, assim como nós, que somos do Legislativo, estamos tentando amenizar e deter esse vírus para que ele não chegue no Maranhão, mas uma vez aqui no Maranhão, que ele não seja propagado de forma exacerbada. Nós, ali na Assembleia Legislativa, temos feito algumas ações, como, por exemplo, reduzir os impostos estaduais para os produtos de higiene. Isso é importante, porque o preço do produto fica mais barato. Nós também solicitamos para que as concessionárias de gás, energia, os serviços básicos à sociedade não sejam afetados, ou seja, aquele morador que tenha a sua conta de luz ou de energia ou de gás atrasada, que não seja penalizado, que o serviço não seja interrompido naquela casa. Então, essa é uma bandeira que nós estamos levantando, porque nós queremos e estamos, inclusive, dando essa sugestão para que, principalmente, aqueles mais idosos fiquem em casa. Então, até aqueles que têm a sua conta atrasada, que não tenham a sua energia, a sua luz, o seu gás cortado, para que a gente possa, de fato, proteger essa população e para que essa população possa ser protegida do contato com estes vírus. É justamente essa questão da quarentena e também a prestação de serviço que eu queria começar essa nossa conversa. Muitas pessoas, inclusive ontem, estavam conversando conosco em relação a como é que eu vou levar o meu avô para o posto de saúde, sendo que está sendo veiculado principalmente pelas autoridades e também pelo Ministério da Saúde, que a gente tem que ficar em casa. E também em relação a outros serviços, por exemplo, em relação à telefonia. Como é que a gente pode tomar essas diligências para tentar impedir que o consumidor, o cidadão, ele não saia lesado? E também nesse ponto da saúde, como é que o senhor vê esses pontos, essas observações? Muito bem, existe aí um problema natural que estamos agora começando um programa de vacinação contra a influenza e o H1N1 direcionada aos idosos, aos profissionais da saúde, que, aliás, quero fazer aqui uma anotação, os profissionais da saúde que são os verdadeiros heróis dessa nossa luta contra esses vírus, né? E também as crianças até 6 anos. Vamos ter essa ciência de que a prefeitura hoje, eu tive informação que tem apenas 80 mil, parece muito, mas são apenas 80 mil vacinas. Essas vacinas têm que ser direcionadas para aqueles que realmente necessitam, que são os idosos e as crianças e os profissionais de saúde. Então temos que ter essa ciência. Claro que sabemos que existe um certo pânico, não deveria existir ainda, mas existe um certo pânico natural, faz parte da psicologia coletiva, mas é importante que as pessoas que precisam disso, que vão até o posto de saúde, que naturalmente vai estar cheio, né, vai ter bastante gente para se vacinar, que mantenha distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas, que higienize as mãos
que não fique tão perto, como eu disse agora há pouco, e que evite se aproximar muito de aglomerações. Isso é uma situação que o governo do estado e a prefeitura vai ter que tomar muito cuidado em relação a isso, porque o sujeito que hoje não está infectado pode eventualmente, é claro, esse é o medo de toda a população, pode eventualmente se infectar com a influenza H1N1, o coronavírus, numa fila, querendo justamente se precaver dessa situação. Então, isso é uma questão que vai demandar aí um esforço muito grande, tanto da população de não aproximar de aglomerações, manter distância, ter o maior cuidado na hora da vacinação, quanto também a prefeitura e o governo do estado vai ter que tomar uma atitude e vai ter que orientar a população de uma forma geral. E tem outro ponto, e as pessoas observam diariamente, principalmente no noticiário local, que os casos suspeitos do Covid-19 estão aumentando de forma consideravelmente rapidamente. Anteriormente era somente 72, agora a gente já está passando de 200. Em relação ao H1N1, já passamos de 20 casos. Como é que o deputado vê? Porque estamos aqui na capital, tem uma situação melhor da rede de saúde, mas nos pontos do interior, como é que o deputado vê essas diligências? Como é que a saúde do estado pode alcançar o cidadão do interior, aquele que está numa situação economicamente um pouco mais baixa do que as pessoas da capital? Muito bem, essa é a minha grande preocupação, porque o que acontece vou fazer uma matemática rápida para o ouvinte entender. Existe uma porcentagem de pessoas que vão ser infectadas ou não, mas quanto maior é essa população de pessoas que podem ser infectadas por esse vírus, existe uma parcela de 5% nessa população infectada que vai necessitar de leitos de UTI, né? Então, quanto mais pessoas infectadas, maior é essa pequena parcela de 5%. Então, por isso que é importante o isolamento social, tomar as precauções necessárias. Esses 5%, nós precisamos saber o tamanho disso. Nós temos leito para essas pessoas que estão infectadas e que vão necessitar de leitos de UTI? Essa é a grande pergunta. O governo do estado e a prefeitura, como eu disse agora há pouco, nós estamos trabalhando com união. O governo do estado e a prefeitura estão dizendo que tem leitos, que estão se preparando para ter os leitos, mas certamente esses leitos, se houver uma grande infecção, uma grande epidemia aqui também no nosso estado, esses leitos podem não ser suficientes. Então a minha preocupação é, lógico, aqui na Grande Ilha, mas principalmente no interior, porque mais de 90% dos municípios não têm um único leito de UTI. Então nós precisamos prevenir, nós precisamos que isso não aconteça, porque uma vez que esse vírus se espalhe e essa porcentagem aí desses 5% se alastre, fique grande, fique maior do que os leitos disponíveis, aí nós vamos ter um problema. Então a nossa mensagem agora, sem desespero, sem pânico, é que as pessoas mudem seus hábitos, principalmente os mais idosos, fiquem em casa. Por isso do nosso projeto de não cortar a luz nem energia, mesmo daqueles que estão devendo, estão com a sua parcela atrasada, para ficar em casa e ter o mínimo contato possível com as pessoas. Talvez ter um filho que está desempregado ou é dono de casa, para ficar junto com esse idoso também sem contato com a área externa, para que a gente possa ter o menor número de casos e evitar uma corrida generalizada para os leitos de UTIs. Ontem um ouvinte, ainda também nessa questão da população, ontem a gente estava falando sobre as boas práticas ao combate ao coronavírus, e a gente sempre bate na tecla dessa questão da quarentena. Só que ontem um ouvinte, depois que eu falei dessa parte da quarentena, ele falou: Rodrigo, eu sou feirante, eu trabalho de forma informal, ou seja, eu tenho que ir para a rua e trabalhar para conseguir o meu sustento, a minha renda. E se eu ficar em casa, eu não vou conseguir, vou sentir isso durante a semana, até mesmo no fim do mês. Nós estávamos analisando também o noticiário político, e a gente viu que a Assembleia Legislativa destinou parte das emendas também para o combate ao coronavírus. Tem alguma diligência em relação a essas pessoas que trabalham de forma autônoma e vão sentir no bolso essa questão da auto-quarentena pelo fato de não poder sair para trabalhar? Exatamente. A nossa preocupação também é a questão econômica do Estado, porque você vê os feirantes, os donos de restaurante,
enfim, os lojistas, as pessoas, como vão ficar muito em casa e estão saindo menos, estão tendo, lógico que os lojistas, os microempresários vão ter problemas em relação a isso. Então, nós estamos também cobrando o governo federal e o governo estadual. Ontem o governador falou em dar uma isenção, em ajudar no que diz respeito às dívidas. O governo federal também já postergou, né, adiou o pagamento de alguns empréstimos para os micro e pequenos empresários. A Assembleia Legislativa já também vai disponibilizar cerca de 200 mil cestas para os mais carentes, alimentos para os mais carentes. Vamos comprar 50 máquinas de respiração, que são as máquinas que precisam ser utilizadas quando aquela pessoa tem um problema na UTI. E, é claro, nós precisamos de novas ações para fomentar essas pessoas que necessitam, né, que são autônomos, que são microempresários, que necessitam do trabalho, do contato com as pessoas no dia a dia. Mesmo essas pessoas saindo de casa e tentando vender seus produtos, certamente também vai ocorrer de ter menos pessoas nas ruas comprando, né? Então esse é um problema muito grande que nós temos que encarar, mas as pessoas vão continuar comendo, então as pessoas vão precisar continuar comprando. Então nós precisamos, de fato, não dá para não ter mais o comércio, não dá para parar a venda de alimentos de forma alguma, mas certamente vai ter sempre aquele responsável na sua casa que vai sair num dia para fazer uma compra e voltar, mas sempre tendo essas precauções, né, distanciamento, lavando as mãos, lavando os alimentos, para que a gente também não possa parar a economia e parar o ganha-pão de muitas pessoas que necessitam disso. Vale ressaltar que o Maranhão, segundo o IBGE, é um dos estados com maior grau de informalidade aqui no território brasileiro. Deputado, nós vemos diariamente as pessoas batendo muito na tecla em relação aos idosos, que são um dos principais grupos de risco aqui em relação ao coronavírus. E há um combate de discursos, há um choque de discursos que façam com que o idoso se sinta um pouco mais frágil e até mesmo se sinta um pouco magoado em relação a como toda essa situação está sendo abordada em relação ao coronavírus. Como é que o senhor analisa essa questão? Como eu disse aqui, nos casos que se eventualmente ocorrer aqui no Maranhão, nós não queremos que isso ocorra, mas nos casos de coronavírus, 5%, como eu disse, uma pequena parcela, é a parcela que tem problema, que vai precisar de UTI, do respirador, né, como falamos aqui há pouco. E dessa parcela dos 5%, 80% são idosos. Então, por isso que nós falamos que afeta mais os idosos. Então, por isso que a atenção tem que ser redobrada em relação aos idosos. Assim como o H1N1, que afeta mais as crianças, né? Mais de 5 mortes já no Maranhão com essa crise, com esse surto de H1N1. Então, nós temos aqui no Maranhão, infelizmente, duas ameaças: o H1N1 para as crianças e o coronavírus para os mais idosos. Isso não quer dizer também que aqueles que têm entre 20 e 40 anos, 20 e 50 anos, não podem também ser afetados. Veja bem, dos 5% desse montante de 100% que pode contrair o vírus, 80% são idosos, mas tem 20% aí que podem ser jovens, podem ser crianças. Então ninguém está, vamos dizer assim, longe desse risco. Mas claro, mais uma vez eu digo, sem causar nenhum tipo de pânico. O que a gente tem que fazer, eu como líder da oposição, é justamente fiscalizar o que o governo está fazendo, mas também contrapor algumas situações, né? Quando a gente vê o governador falar, o secretário de saúde aqui, esteve hoje aqui da Mirante também, o secretário de saúde municipal falou, disse que está tudo bem, tudo sob controle, tudo bem, estou fazendo o seu papel, mas é importante que a gente alerte que o número de leitos vai depender do número de infectados e do número de pessoas que nós vamos precisar. E o número de leitos, ele não é infinito, ele tem um limite. Então essa é a nossa grande preocupação.
Deputado, ontem pela manhã, o Comitê Nacional de Secretários da Fazenda dos Estados e do Distrito Federal solicitou ao governo federal repasse de 15 bilhões mensais para enfrentar a crise do novo coronavírus. O Ministério da Saúde também disse no início da semana que vai repassar mais de 400 milhões aos governos estaduais. Em relação à fiscalização, esse montante destinado às partes destinadas do Maranhão, como é que isso vai ocorrer? Pois é, nós vamos fiscalizar onde o governo vai, de fato, investir esse recurso federal que vai chegar aqui, né? A gente sabe que existe também uma deficiência para a compra de equipamentos, muitos equipamentos desses estão faltando, então não é mais uma questão apenas de ter recursos, dinheiro para comprar equipamentos. Esses equipamentos também estão faltando, assim como o álcool gel, a gente vê o álcool gel, a máscara, então, produtos estão faltando. Então temos que ver como é que o governo está se articulando, né? O governador até disse que está tentando fazer compras da China, mas aí, por outro lado, a China cortou também muito das suas exportações, então nós temos que saber até que ponto que o governo está passando uma realidade e até que ponto o governo está passando um discurso político, uma fantasia. Então isso tem que ser muito claro e tem que ser muito transparente para a população. A população precisa de fato saber o que realmente está acontecendo. E é esse o nosso papel de fiscalizar esse recurso, de fiscalizar a realidade dos fatos. E o que nos diz respeito é justamente apenas alertar a população para que tome as devidas precauções. Em relação ao Porto do Itaqui, desde janeiro o deputado está acompanhando essa situação do porto. Como é que está sendo feitas essas diligências também a partir de agora, que os casos começaram a ficar mais apertados, vamos dizer assim, em território nacional? Rodrigo, desde janeiro eu tive essa preocupação, ninguém pensava em coronavírus, em H1N1 nem nada. E em janeiro eu tive essa preocupação desse vírus chegar aqui no Maranhão, da China, na época era só na China, né? Da China pelo porto, aqui nós temos esse porto e tudo. E na ocasião eu mandei um ofício para o Ministério da Saúde, questionando qual era o planejamento do Ministério da Saúde aqui no Maranhão. E aí me responderam, em fevereiro, que o governo federal estava criando um conselho e que o Maranhão estaria incluído nessa situação. Eu achei muito vago e enviei cópia dessa resposta para a Secretaria de Saúde do Estado e do município, mas fiquei bastante preocupado e tomei minhas atitudes necessárias de informar o Estado e o município e também fazer nossas atuações, que foi aí a redução do ICMS, o pedido de redução do ICMS desses produtos de higiene, que são importantes hoje para precaução, e também o projeto de lei que nós encaminhamos para a obrigação das concessionárias não cortar os serviços básicos como luz, energia e gás, como energia, água e gás. Sobre as duas proposições enviadas, propostas também pelo senhor em relação à diminuição do imposto dos produtos de higiene, o senhor pode discorrer um pouco mais para o ouvinte em relação a como é que isso funcionaria? Por exemplo, a diminuição da taxa seria em 11%, né? Por que 11%? Porque hoje nós temos aí uma taxa, um ICMS alto, e aí reduziria quase a totalidade do ICMS. O preço, claro que a gente reduzindo para o vendedor, né, para o lojista, o custo, o preço para o consumidor final iria diminuir, né? Então, o objetivo é diminuir o preço desse produto. Mas o que acontece? Esse produto, a maioria deles, lógico, está em falta no mercado, né? Está em falta no mercado, mas mesmo uma vez que o mercado seja abastecido, o preço seria reduzido desse produto, abrindo aí a possibilidade de mais pessoas comprar. O ideal mesmo seria, é claro, a distribuição gratuita destes produtos. E eu já também oficiei a Assembleia Legislativa para solicitar um recurso e que a Assembleia Legislativa compre e doe esse álcool em gel e máscara para a população, uma vez que muitos não têm condição de comprar esse produto. Mas, sendo bastante informativo, a água e sabão pode sim substituir o álcool em gel, uma vez que seja lavada as mãos de forma correta. Pode sim substituir. E o preço, o ICMS, o corte no ICMS seria também para esses produtos, como o sabão.
Tem também a questão do turismo e no ICMS não tem redução para a questão da aviação. Como é que o deputado observa essa questão? Essa questão é uma questão que me preocupa bastante, até porque eu vi ultimamente um depoimento de um funcionário da Gol, né, a nível nacional, que a Gol está avaliando cortar algumas rotas que são poucos econômicas. A gente sabe que as linhas aéreas, as empresas aéreas estão tendo problemas econômicos, né? Algumas delas a nível nacional estão quase para quebrar, para falir. Aqui no Brasil não é o caso, mas nós estamos vendo alguns problemas. Então, quais são algumas atitudes que podem ser tomadas, que eles estão discutindo internamente, é que algumas linhas que não são tão lucrativas, ou seja, linhas estas que não têm isenção de ICMS, e aqui para o Maranhão não tem isenção de ICMS, o governo estadual não deu isenção de ICMS, diferente de outros estados, eles estão pensando em cortar estes voos mais caros, devido a essa não isenção. Nós também estamos enviando ao governador uma indicação para que reduza, para que zere o ICMS do combustível das linhas aéreas, para não afetar tanto, pelo menos o transporte aéreo, né? No que diz respeito ao turismo, infelizmente, nós vamos ver nesse momento agora de crise, de pandemia, uma redução, só que nós precisamos fazer nossa parte e tentar amenizar o máximo possível essa situação. Deputado, para concluir a nossa conversa, com o aumento da demanda dos preços de produtos destinados à higiene pessoal, tanto máscara também como álcool em gel, os vendedores estão aumentando demais o preço e a população sente isso. Como é que estão sendo realizadas questões em relação à fiscalização do aumento abusivo desses preços? Exatamente. Ora, se uma vez nós estamos solicitando para diminuir o preço, diminuir o ICMS, o mercado que vive de oferta e demanda, como tem pouco oferta no mercado, pouco produto no mercado sendo vendido, alguns lojistas estão aumentando abusivamente esse preço e algumas pessoas estão comprando porque estão sentindo a necessidade e o desespero de comprar aquele produto. Mas, repito, venho aqui repetir, claro que existem órgãos como o PROCON e outros órgãos que podem fiscalizar essa situação. Mas, repito, o água e sabão podem sim também ser um substituto para a utilização de álcool em gel. Deputado, estou com um ouvinte na ponta da linha querendo fazer uma pergunta para o senhor. Seu Moraes? Pode falar, seu Moraes. Bom dia. Alô? Seu Moraes, você me ouve? Não escuta? Tem uma pergunta também pelo WhatsApp. Bom dia. Com relação aos coletivos, apesar do prefeito ter decretado higienização para que o sistema fizesse, ainda não percebemos nenhuma atitude por conta dos mesmos. Continua os ônibus muito sujos e lotados, principalmente os integrados. A quem recorrer nesses casos quando essas normas não estão sendo acatadas? A pergunta é da ouvinte Maria. Deputado, com a palavra. Sim, nós temos aí alguns órgãos, né, como o PROCON, mas, sobretudo, eu já anotei aqui a sua solicitação e vou fazer essa denúncia, vou fazer um requerimento de informação à Prefeitura para saber o que de fato está acontecendo e por que essas regras não estão sendo cumpridas. Tá, tem outra pergunta aqui do ouvinte, deixa eu ver, tá aqui. Bom dia. Será que nesse momento os parentes idosos de políticos, secretários, empresários, pessoas influentes e de QI terão atendimento especiais e privilegiados perante ao idoso das classes baixas sociais? Ou será que vai rolar as famosas carteiradas? Esse aqui é a palavra do ouvinte Elifran. Deputado, com a palavra. Sim, olha, eu posso falar por mim, que eu sou líder da oposição na Assembleia Legislativa, sou um deputado independente, eu não preciso de governo me tutelar, até porque eu estou mais do lado do povo do que do lado de qualquer força política, né? E eu estou tomando as minhas precauções. Eu, por exemplo, é claro, a Assembleia Legislativa, que é o meu serviço, meu trabalho, está suspensa, mas permaneço trabalhando, estou aqui na rádio, já dei entrevista hoje de manhã, estou em contato com a população de uma certa forma, da forma que a gente pode, até para não gerar um risco para a própria população, mas eu, quando eu posso,
e não tenho nenhum momento de lazer, mas estou em casa, fico bastante em casa, minha família inteira está em casa, não sai só quando exige uma necessidade muito grande para sair de casa. Meus funcionários, os servidores que trabalham no meu gabinete estão trabalhando de casa também, e eu estou tomando toda a precaução para que não ocorra nenhuma necessidade de acontecer alguma situação como essa, de eu ter que ir até um hospital. Mas certamente, caso eu tenha que ir a um hospital, eu vou entrar, assim como todos vocês, como toda a população entra nessa situação. Por isso que a minha preocupação hoje de falta de leitos é essa, porque eu sei e nós sabemos que com a falta de leito, a prioridade não vai ser um político, quer dizer, não deveria ser, né, um político, um empresário, alguém que conhece, ou alguém que é da família de algum político ou de empresário, mas tem que ser, de fato, a prioridade tem que ser, de fato, os idosos e as crianças. Então, essa sim deveria ser a prioridade. E não, é claro, quem tem algum estado político ou econômico. Temos uma pergunta aqui pelo WhatsApp, Carly tem mensagem de voz, vamos ouvir? Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, deputado. Bom Deputado, dia. todos nós estamos vendo um esforço do governo do Estado, do governo federal, do governo municipal. Eu sou um servidor público e 98% dos servidores públicos têm empréstimo. Por que também não somos, os empréstimos também, já que com essa epidemia, a pandemia, porque então também relaxar esses 60 dias de empréstimo que vem no contra-cheque dos servidores e botar para pagar nos 60 dias depois. Obrigado, senhor. Obrigado, Edinaldo. Obrigado, é uma excelente ideia. Vamos propor isso daí, né, para a prefeitura. Lógico que quem vai decidir vai ser a prefeitura, o governo do estado, é o empréstimo consignado, né, que você está falando. Eu acho que seria uma boa ideia, quer dizer, vou apresentar, eu acho uma boa ideia, né, deixar aí alguns meses sem ter esse pagamento, até porque vocês vão necessitar de fato de mais recursos, né, para comprar produtos, e produtos aí, como mesmo a gente está falando, produtos que estão ficando mais caros devido à demanda exagerada e à falta de oferta. Então, e ajudar também os familiares, aqueles familiares que foram atingidos, que estão sendo atingidos pela crise econômica, né? Porque algumas pessoas vão ser atingidas, então a gente sabe que aquele que é empregado hoje ajuda toda a família, então eu vou, sim, de fato, fazer essa indicação. Eu achei uma excelente ideia e vamos tentar sensibilizar a prefeitura e o governo para que tem aí uma carência, já que o governo federal está fazendo isso em relação a alguns empréstimos não consignados, mas alguns empréstimos no que diz respeito aos micro e pequenos empresários. Então, uma excelente ideia que nós vamos sugerir ao governo e à prefeitura. Mais um ouvinte fez uma pergunta, deputado, aqui. O governo do estado falou que vai ajudar os micro e pequenos empresários. Em relação à questão dos fornecedores, o que o deputado acha disso? Pergunta aqui do nosso ouvinte. Em relação à ajuda, qualquer ajuda é bem-vinda. Eu sou o presidente da comissão da Frente Parlamentar em Defesa do Micro e Pequeno Empresário na Assembleia Legislativa. É uma das minhas bandeiras. Nós temos aí o SEBRAE, temos outros deputados, outras pessoas envolvidas nessa frente parlamentar. Então, eu sou um grande adepto à força das micro e pequenas empresas, porque são essas que mais empregam e são essas que giram a nossa economia de forma bem concreta. Então, qualquer ajuda que vier para os micro e pequenos empresários, seja adiamento de pagamento de empréstimo, seja redução de impostos, como eu disse agora há pouco, é bem-vinda, principalmente em um momento como esse, que é um momento essencial. No que diz respeito ao fornecedor, eu não entendi direito, mas eu acho que o fornecedor do governo, se foi... Creio que seja fornecimento também das mercadorias para o mercado. O fornecimento das mercadorias de essencial importância, porque os microempresários são as pessoas que vão fazer isso. O governador, parece que, se eu não me engano, ontem baixou um decreto, né, fechando as estradas, que vai começar a valer a partir de sábado, mas nesse decreto não envolve o fornecimento de produtos, ou seja, os produtos vão continuar entrando no Maranhão sem problema nenhum. Então não vai ter
falta de produtos, pelo menos no que diz respeito a essa barreira que vai ser colocada, mas é uma barreira mais em relação às pessoas que vêm de outros estados que já têm um número maior de infectados. Deputado, para concluir, tem uma pergunta mais direta que o nosso ouvinte Jorge ele fez em relação também à questão da prestação de serviços essenciais para a população. Ele pergunta: bom dia, deputado. A Equatorial Energia vai cortar a luz de quem já está com uma conta atrasada? É essa a pergunta que ele fez. Pois é, exatamente. Esse meu projeto de lei é justamente um projeto de lei para, uma vez votado, uma vez aprovado, é um projeto de lei para que a Equatorial, a CAEMA e outras empresas de serviços básicos não cortem a energia, a água, a luz, enfim, de casas, mesmo tendo as suas contas atrasadas. Porque nós entendemos que as pessoas vão ficar mais em casa nesse momento de coronavírus e H1N1, não vamos esquecer o H1N1. Então, essa é a nossa solicitação e espero que mesmo como a Assembleia está fechada nesse momento e não será votado esse projeto, espero que mesmo antes dessa obrigação, as concessionárias tenham a ciência, coloquem a mão na consciência e não faça esse tipo de atitude em momentos tão drásticos como esse momento que nós estamos vivendo hoje na nossa população. Mais uma pergunta para concluir, deputado. Bom dia, sou servidor público estadual e até agora não ouvi nenhuma orientação da Secretaria de Estado de Gestão e Previdência específica para o procedimento a ser seguido pelos contribuintes do FUNBEM, que é o Fundo de Benefício dos Servidores do Estado. Este é o plano de saúde da gente. Nosso hospital de emergência é o HSLZ, que fica na divisa com São José de Ribamar. O Hospital São Luís está preparado para receber os servidores que apresentarem os sintomas do coronavírus? Pergunta aqui do Luiz Carlos. Luiz Carlos, eu como sou o deputado Adriano Sarney, da oposição, sou independente do governo do Estado, sempre tive ao lado dos servidores, inclusive em relação a essa questão dos repasses e dos recursos que são utilizados, né, porque o recurso que é utilizado para manter o hospital são recursos repassados pelo servidor. Então, a obrigação do governo em ter esse tipo de serviço, em melhorar, em aprimorar, e agora com esta questão do coronavírus e do H1N1, de ampliar os leitos, é do governo do Estado, mas sempre lembrando que o recurso é descontado do contra-cheque do funcionário público, do servidor público, e é uma obrigação ainda mais redobrada do governo do Estado aplicar esse recurso que é retirado do seu contra-cheque de forma correta. O governo, de fato, não ainda se pronunciou em relação a isso, pelo menos que eu tenha visto. Vou cobrar, vou fiscalizar e vou mandar um requerimento de informações. Uma boa ideia, uma excelente ideia que você me deu para cobrar o que está sendo feito em relação ao Hospital dos Servidores, porque, afinal de contas, nós somos, eu quero me incluir porque eu sou servidor público também legislativo, mas nós somos milhares e milhares de servidores no estado do Maranhão e com suas famílias precisamos saber o que o governo está fazendo. Então eu vou hoje mesmo mandar um ofício, um requerimento de informação para o governo do estado para saber o que está acontecendo e trazer aqui para o programa ou entrarei em contato diretamente com você se você deixar aqui o seu contato. Nosso ouvinte França ele fez um questionamento pertinente. Pode propor cancelamento de uma parcela da escola privada, já que não está tendo aulas? Exatamente, aí é uma questão do consumidor de fato e eu acho que faz sentido, total sentido. Se não está tendo aula, não deveria ter a cobrança dessa parcela, né? Então isso é uma questão que nós temos que averiguar, mas certamente se não está sendo, se o serviço não está sendo prestado, certamente não terá que ser feito esse pagamento. Mas vamos averiguar essa questão de forma mais complexa e colocar também na mesa os donos de escolas particulares. Hoje nós temos uma CPI hoje na Assembleia Legislativa, cujo presidente foi indicado pelo nosso bloco, que é o Roberto Costa, indicado pelo nosso bloco de oposição, e colocaremos certamente essa proposta na mesa. Conversamos com o deputado Adriano, do PV.
estava esclarecendo também alguns questionamentos aqui para os nossos ouvintes. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa. Muito obrigado, Rodrigo. Mais uma vez aqui agradecer a você, a todos aqui da equipe e dizer aos nossos ouvintes mais uma vez, vamos ter fé, vamos seguir em frente, vamos ter união. É um momento complicado, mas não é também um momento de pânico. O pânico só vem a nos atrapalhar. Quero aqui mandar um grande abraço e chamá-los mesmo de guerreiros, de heróis, que são as pessoas que trabalham e que estão trabalhando hoje na área da saúde, enfermeiros, enfermeiras, médicos, médicas, motoristas de ambulância, enfim, todos aqueles que estão trabalhando na área da saúde são guerreiros, são heróis, são as pessoas que nós precisamos prezar e que nós precisamos proteger nesse momento, porque são as pessoas que vão nos proteger e que estão nos ajudando nesses tempos mais difíceis. Um abraço a você e aos seus ouvintes.